O boletim de ocorrência, que é a notícia, né, do crime e que é o documento que inicia as investigações realizadas pela Polícia Civil, ele pode ser realizado em qualquer unidade policial. Então, uma pessoa que foi vítima de um crime, ela pode procurar a delegacia mais próxima da casa dela, fazer o boletim de ocorrência e se esse crime, por algum motivo, por exemplo, se tratar de uma matéria específica, ele for de atribuição de uma outra unidade, aquele boletim de ocorrência vai ser encaminhado dentro do próprio sistema para a unidade especializada. E a pessoa vai receber essa informação no momento em que ela registrar o BO, para que ela possa posteriormente, se houver interesse, acompanhar o andamento daquele caso. Então, existe essa possibilidade. Existe também a possibilidade, em alguns crimes, de a pessoa realizar o registro através da delegacia virtual, ou seja, da sua própria residência, enfim, do seu trabalho, que é um formato que se iniciou com a pandemia, mas que ganhou força e hoje tem se mostrado uma ferramenta muito importante também de acesso à população a esses tipos de boletim de ocorrência. Se a pessoa que foi vítima de um crime inicialmente tiver um entendimento de que aquele caso é de uma unidade especializada, ela também pode procurar a unidade especializada, como, por exemplo, um crime de trânsito, e ela já ir diretamente na delegacia que cuida dessa matéria. Isso também é possível, então a pessoa pode procurar a delegacia ou a unidade especializada, um departamento, caso ela entenda que aquele crime será de atribuição daquela unidade. Se por algum motivo não for, haverá o redirecionamento, mas a pessoa já vai sair da unidade com o registro da ocorrência. Se houver alguma dúvida do cidadão em relação a qual delegacia procurar, inclusive hoje ele pode fazer uso do site da Polícia Civil. Lá constam informações detalhadas sobre todas as unidades policiais, tanto da capital como do interior, com o nome dos delegados titulares, endereço, número de telefone. Então a pessoa pode consultar, verificar qual delegacia é mais próxima, verificar quais as delegacias especializadas. Hoje nós temos unidades metropolitanas, na capital nós temos unidades metropolitanas que cuidam da área, nós temos unidades especializadas que cuidam de uma matéria especializada, mas que são, digamos assim, menores, e nós temos os departamentos que cuidam de matérias especializadas, mas que pela natureza daquela matéria são maiores. Então nós temos, por exemplo, no âmbito das delegacias especializadas, por exemplo, nós temos a delitos de trânsito, como eu disse, nós temos a delegacia de turismo, nós temos a delegacia do consumidor, nós temos a delegacia de crime ambiental, são apenas alguns exemplos. No âmbito dos departamentos, nós temos, por exemplo, o departamento de homicídios, o departamento de atendimento a grupos vulneráveis, o departamento de crimes contra o patrimônio, o DEPATRE. E então, nesses casos, a gente tem a especializada que cuida daquela matéria e, como eu disse, pode, né, ser a unidade responsável pelo registro da ocorrência, assim como a delegacia metropolitana, que é a delegacia, em regra, mais próxima do cidadão, que, se não for a unidade com atribuição, vai fazer o encaminhamento. Essa distribuição, ela é uma distribuição administrativa, que atende critérios de política pública, por exemplo, qual crime merece uma investigação mais especializada em razão da sua gravidade, ou qual matéria tem uma sensibilidade maior que precisa ser tratada em um local diferente do local de atendimento geral. Então, essa divisão é uma divisão interna. Por isso que muitas vezes, para a população, não fica tão claro. Eu fui na delegacia de trânsito, mas aquele crime não, apesar de ter sido no trânsito, não foi apurado lá. Mas porque existe dentro da estrutura da Polícia Civil uma organização que vai determinar quando que aquele crime vai ser apurado lá e quando não vai ser apurado lá.
Então, por exemplo, nós temos o DEPATRI, que é o Departamento de Crimes contra o Patrimônio. Apesar de apurar crimes contra o patrimônio, não são todos os crimes contra o patrimônio. Alguns, como eu disse, por uma questão de política pública, né, de política de segurança pública. Aí se julgou relevante apurar esse tipo de crime no departamento e esse tipo de crime na unidade metropolitana. Então, essa divisão interna é uma divisão da polícia. Claro que para a população às vezes parece confuso, mas o importante é que o cidadão ele pode fazer o registro da sua ocorrência em qualquer unidade e nós faremos esse encaminhamento e a partir da definição da unidade ele pode acompanhar o andamento do caso em qualquer das delegacias, sejam elas unidades metropolitanas, especializadas ou departamentos.